Boa noite, pessoas queridas. Que bom ver vocês aí. Luanda, a Solange já está aí. Oi, Alice. Oi, Marcos. Que bom. Hoje nós vamos falar das nossas atividades do Instituto, nosso enriquecimento. Então, chamei as pessoas os meus parceiros, né, que trabalham comigo na chácara, que fazem tudo acontecer, que fazem as crianças terem esses momentos maravilhosos, né, de muita alegria. Eu tenho compartilhado com vocês um pouquinho do que a gente faz lá nas lives passadas, né? Então, com muitas fotos, mostrando como que a gente, né, tem uma atividade bem dinâmica, bem variada lá também, né? Oi, Flávia, feliz em te ver. Deixa eu cumprimentar a Itana, a Flávia, a Rosilene Melo, Cindy, Iana. Oi, querida. Bom ver aí vocês todos. Então, vamos dar início para não atrasar muito, né? Gostaria muito que vocês percebessem, né, a sequência do que eu tenho feito nessas lives. A gente está trazendo mais de perto o modelo do Renzulli. Eu já tive a oportunidade de falar do modelo dos Três Anéis, falamos do enriquecimento, né? E são temas que a gente vai voltando aqui de vez em quando para poder aprofundar um pouco mais ou trazer alguma informação mais detalhada que possa ser do interesse de vocês, né? Contextualizando também, nós começamos o nosso trabalho na chácara, né? Na forma como a gente está hoje, é uma chácara num local urbano, do lado, vamos dizer, de quem está de frente, né? Do lado esquerdo, eu tenho um shopping, melhor shopping da nossa, de Brasília. É só atravessar uma rua, a gente está no todo lado urbano. E do lado direito, a gente tem a chácara, outras chácaras, né? Terrenos de muita arborização, né? É muito gostoso estar nesse ambiente. E nós estamos lá desde 2022, né? Eu abri o Instituto primeiro com uma sala fechadinha, né? Contei essa história aqui para vocês também, para quem quiser rever lá, né? Esse início. Mas aqui no local onde a gente está, onde a gente faz o enriquecimento, então já tem 3 anos. E é sempre uma questão de consertar a rota. Quantas vezes a gente começa, né, uma atividade, depois a gente vê, olha, isso aqui não está dando muito certo, ou está dando certo, mas a gente precisa variar, ou a gente precisa entender melhor os, os perfis das crianças para a gente iniciar o trabalho mais voltado onde que a gente pretende, né? Então, daqui do pessoal que está aqui hoje, a Alice começou comigo no rascunho da chácara, né, Alice? Quando a gente começou a colocar na parede o que que a gente ia fazer, a gente fazia mapas mentais, transformamos assim todo o período que a chácara estava em reforma, em remodelação. A Alice me ajudou muito a ter essa ideia do que a gente poderia fazer, né? Logo em seguida, veio o Marcos, eu estou falando da trilha de enriquecimento, né? O Marcos e a Alice, ambos trabalham e trabalhavam na sala de recurso da rede pública, né, do Distrito Federal. Então, já veio trazendo uma experiência de muitos anos já com crianças com altas habilidades. Depois veio Luanda, Luanda veio agregando, né, muita coisa. Luanda veio do Colégio Indy, que é uma escola parceira do Instituto, veio para a área de avaliação, veio para a área do enriquecimento, veio para a área das intervenções. A Luanda está em todos os lugares onde se faz necessário um neuropsicopedagogo de qualidade, né? Então, uma pessoa bastante valiosa para nós. E depois também tivemos a Solange, né?
Perpim, Pereira Pinto, né? Ela deu esse nome de Perpim. E a Solange ainda faz um trabalho muito amplo, de muitos anos também, foi minha aluna lá atrás, e trazendo todo o conhecimento que ela tem como uma expert em criatividade, uma pessoa que trabalha já há muito tempo com escrita criativa, é jornalista, é escritora. Eu vou depois falar um pouquinho mais de cada um de vocês, né? Só para esquentar aqui enquanto a gente inicia. Eu vou começar com meus slides aqui. Tá diferente, Michele, essa barrinha aqui. Ah, mas tá cá, né? Deixa eu ver onde eu estou. Tan, tararam, tan, tan, taram. Aqui, tá? Acho que todo mundo está vendo, né? Então, eu inicio aqui trazendo um pouquinho de retrospectiva para situar aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez, que estão querendo entender, né, o que a gente faz lá no Instituto, mas, ao mesmo tempo, trazer um pouquinho do conhecimento, da teoria que embasa o trabalho que a gente faz lá, né? Então, estamos falando do modelo triádico de enriquecimento, do Renzulli e da Sally Rees. É bem interessante vocês saberem que, na época em que o Renzulli fez os primeiros escritos sobre como seria esse modelo de enriquecimento, isso ainda no final da década de 70, logo depois ele teve a colaboração da Sally, né, que era aluna do Rizzulli, depois eles se casaram e ela é a parceira, né, de vida e de trabalho com ele. Então, ela é responsável por trazer muitas noções, né, de como trabalhar numa sala de enriquecimento, porque ela era professora de salas de recursos também, né? Então, quando a gente falar desse modelo, lembrar que é de ambos, Renzulli e Sally Rees. Escreve Reis, mas fala Rees. E aqui nesse modelinho, é só para a gente entender que, didaticamente, as atividades que se faz dentro do enriquecimento, elas não têm um início, meio ou fim em si mesma. As crianças podem começar numa atividade que ele chama de tipo 1, que é explorar o que tem para ser explorado, muito característico das altas habilidades, gostar de muita coisa, gostar de coisas variadas, e muita novidade. Então, a gente começa ali no tipo 1. O tipo 2 já são atividades onde eu vou treinar determinadas habilidades. E o tipo 3, que é a cerejinha do bolo aqui para eles, né? Que é quando a gente ajuda a criança a trazer esse potencial, toda essa curiosidade, essa vontade, né, de descobrir coisas, de fazer diferença no mundo, ele traz, então, para investigar problemas reais. Então, é toda uma metodologia para que ela possa se desempenhar, né? Ter uma criatividade, no caso, produtiva, né? Dentro daquilo que interessa para ela. E respondendo sempre aquela questão: por que que eu estou aprendendo isso? Qual que é a validade de determinados conhecimentos? Então, aqui, quando a gente fala desse modelo triádico, ele é, né, uma forma de se trabalhar na escola, e o modelo do Renzulli é um modelo para a escola toda, quando ele traz School-Wide Enrichment Model, ele está falando um modelo de enriquecimento que deve ser utilizado na escola toda para beneficiar todas as crianças. Isso faz parte aqui da metodologia. E começar no 1, muitas vezes eu vou para o 2, depois para o 3, no momento que eu estou no 3, eu acho que eu preciso voltar no 2, ou eu preciso começar de novo no 1. Então, essa é a dinâmica. E tanto aquilo que a criança traz da vivência dela, das coisas dela, tanto para a escola regular quanto
nos modelos de enriquecimento. Então, o que nós fizemos aqui no Brasil foi ampliar essa visão e levá-la para salas de recurso, né? Então, não é um modelo que foi escrito para salas de recursos, né? Ele vai sendo adaptado na medida dessa necessidade, tá? Então, entendendo a superdotação, agora eu faço um resuminho aqui para vocês. A gente entende que a superdotação ele vem dessa interação entre aquilo que é inato, né, e aquilo que é experiência, aquilo que são interesses únicos do estudante, os seus estilos de aprendizagem, a sua personalidade, tá? Trago tudo isso nessa interação. E ela que vai determinar a extensão em que esses talentos poderão evoluir para criatividade, produtividade e expertise no adulto. Então, é todo um movimento para se chegar lá. Vocês vão ver muitas fotos aqui de momentos interessantes. Esse é um Halloween, onde a psicóloga da nossa trilha, a Maíra, né, veio de Harry Potter e, para sua surpresa, um dos alunos também estava igualzinho a ela. Não podia perder a oportunidade de fazer essa foto linda, né? Então, quando a gente fala, né, de superdotação, a ideia do Renzulli não é fazer uma definição onde você é ou não é superdotado, porque ele acha que é desnecessário se rotular o aluno, né? Mas nós devíamos parar, segundo ele, de ficar dentro de um ambiente escolar, né, ali nos degladiando para saber quem é mais superdotado ou menos, se a superdotação é leve, se é profunda. Não é nesse o foco, né? Ele acha que nós devemos trabalhar na formulação de programas específicos para atender a necessidade de todas essas pessoas que têm o potencial e para desenvolver esses três anéis, né? Então, a superdotação não é um conceito estático, não é uma questão de ter ou não ter, mas ele é dinâmico, porque nós vamos apresentar a superdotação naqueles momentos que fazem diferença para essa criança, né? Em algumas situações de aprendizagem, algumas situações de desempenho, não são em todas as situações. É muito comum a gente receber, né, nós que fazemos avaliação também, às vezes a criança vem, você já escutou da história dos pais que ela tem um potencial maravilhoso, mas por alguma razão, que aí a gente pode discutir isso até em outro momento, mas ela não está preparada para mostrar o seu potencial, para desempenhar na altura do seu potencial. Então, muitas vezes a gente não vai ver as altas habilidades dela, né? E até o momento que ela tiver exatamente com aquele anel do comprometimento com a tarefa, da motivação, de uma forma mais expansiva e que ela queira mostrar. Isso que não quer dizer que ela não tenha altas habilidades ou que ela não tenha condições de mostrar esses comportamentos. Apenas a gente tem que ser sensível para oferecer o ambiente onde isso pode acontecer, né? Então, a perspectiva do Renzulli é desenvolvimental. Nós vamos falar numa perspectiva onde esses talentos vão emergir, né? Na medida em que as diferentes habilidades que podem estar em estado latente, que podem estar em estado manifesto, são reconhecidas e apresentadas de forma criativa em situações onde ele tem motivação para desenvolver essa capacidade em altos níveis. Então, sem a motivação, nada acontece. Você trazer uma criança que vai por exemplo, isso acontece muito, Luanda, né, já viu muito nas nossas avaliações, a criança chega, quer brincar, né, Luanda? Quer brincar na chácara, quer ir achar os grilinhos, onde que estão as aranhas, onde que estão as coisas diferentes né, que tem ali. E, bom, não quero fazer aquela atividade que está sendo proposta e que naquele momento não está fazendo sentido para ela. Então, lá vem a gente, né? E Luanda faz isso muito bem, com todo o seu carisma, com o seu jeitinho lá de professora, vai trazendo a criança para o ambiente para que ela, aos poucos, se acostume com aquilo tudo, né? Porque o ambiente é muito importante para que ele possa deixar a criança cada vez mais tranquila, mais à vontade, é um ambiente que parece muito
uma residência. Uma vez um falou para mim assim, aqui parece muito a casa da minha avó. Falei, eu sou vovó também, né? E eu gosto que pareça a casa da vovó. E, nesse sentido, a criança está à vontade para mostrar quem ela é. Então, isso faz parte daquilo que hoje é a metodologia que desenvolvemos no Instituto, né? Então, entendendo que essas habilidades vão aparecer num contínuo de habilidades. Algumas crianças vão ter níveis e graus diferentes dessas habilidades, né? Como todo ser humano. Então, nessa equação, as altas habilidades e superdotação são o resultado do grau em que determinada habilidade é aprendida, interiorizada e expressa, do nível de motivação que ele revela ao desempenhar tarefas específicas, principalmente as do interesse dele, e do grau de originalidade que suas ideias podem trazer ao campo. Então, quando a gente junta habilidade, motivação e essa criatividade, nós temos os três anéis e aí nós conseguimos ver as altas habilidades. Então, passa a ser tarefa da escola, quando ela tem essa perspectiva, primeiro, estimular em todos os alunos a expressão desse talento criador e da sua inteligência. Não é só para as crianças que têm um alto QI ou que tiram as melhores notas no contexto acadêmico. Então, a ideia é desenvolver comportamentos superdotados em todos os que têm potencial. E nutrir o potencial da criança, rotulando o serviço e não o aluno. Ele gosta que se diga assim, aqui esse curso, ou essa sala, ou esse local, é para matemática avançada. Então, ele não precisa dizer que as pessoas que vêm aqui têm que ter um nível de desenvolvimento de matemática avançada. Não precisa, porque o serviço já vai por si mesmo, né, peneirar esses alunos que são ou não adequados para esse trabalho. E desenvolver uma grande variedade de alternativas ou opções para atender às necessidades de todos os alunos, e é isso, então, que a gente quer fazer no nosso enriquecimento. Os princípios básicos do modelo triádico de enriquecimento. Primeiro, fornecer vários tipos de enriquecimento para uma parcela maior da população, não só aqueles tradicionais 3 a 5%. Todo mundo que começa dentro da área das altas habilidades se depara com uma definição que começa assim. Segundo a OMS, 3 a 5% das pessoas têm altas habilidades. Primeiro que essa frase não é da OMS, ela já falamos isso aqui também, né? E ela foi desenvolvida por Marland lá na década de 70 nos Estados Unidos, para dizer que naquela época a gente olhava as altas habilidades como apenas acadêmicas, e são aquelas que estão lá no finalzinho da curva, né? Então, se você pegar 3% da população, seriam aquelas pessoas que têm um QI de 130 ou mais, né? Então, a gente já trabalha com um olhar diferente. Aqui nós queremos pegar 90%, né? Aqueles que estão acima de 90% da população, ou seja, os 10% tops, né? Então, eu vou ter uma parcela maior se eu estiver olhando a parte acadêmica. E fora isso, as salas de recursos servem para todas as habilidades, né? Como ali se trabalha com a área artística, né? Numa sala que vai trazer os alunos não pela medida de QI, né, Alice? Vai trazer pelos seus interesses, por outros critérios que são desenvolvidos lá na sala dela. Com isso, a gente quer integrar o programa especial com a sala de aula regular. No GDF, essa integração ainda é feita, mesmo que tenham sala de recursos fora da escola, é feita pelo professor itinerante, né, que pode desenvolver essa relação cooperativa, né, com a outra sala. Minimizar a preocupação com o elitismo e atitudes negativas que frequentemente são expressas em relação aos alunos que participam de programas especiais para superdotados. Grande parte da comunidade acha que esses meninos são os snobs, são as pessoas mais ricas, mais privilegiadas, etc. E o programa não foi feito para isso, né? Ele acontece na sua concepção
dentro de escolas públicas, dentro de escolas particulares, seja o que for, mas em locais onde essas oportunidades são estendidas a todas as crianças. E aperfeiçoar a extensão e a qualidade do enriquecimento para todos os alunos, porque quando tem um aluno trabalhando, né, nas seus potenciais numa sala de recurso, e a sala é inclusiva e a sala recebe outras crianças com altas habilidades, segundo o Renzulli, isso promove uma radiação da excelência por todo o ambiente escolar, porque a escola estaria trabalhando dentro desse sentido. Então, o maior objetivo das atividades de enriquecimento é encorajar a participação em atividades investigativas, resultar no desenvolvimento de um produto criativo. E dentro dessa concepção, a ideia é fazer com que o aluno possa produzir coisas e não ficar apenas com o seu potencial, né, dentro dele, da cabeça dele, no mundinho dele. Essa produtividade criativa pressupõe que a pessoa está fazendo uma contribuição original, que vai além daquilo que ele vai ler nos livros, ou as pesquisas que se fala vão fazer na escola, porque a pesquisa nada mais é do que ir atrás dos livros, de sites de conhecimento, e, na verdade, a pesquisa é muito mais do que isso. Então, produtividade criativa é estimular os alunos a desenvolver habilidades que os permitam ser produtores de conhecimento, mais do que simplesmente consumidores. E para isso, né, ele planeja os 3 tipos de enriquecimento, tipo 1, 2 e 3, e cada escola, segundo esse modelo, vai optar por colocar ou não dentro da escola regular. Então, quando a gente tem essa proposta numa sala de recursos, você pode ampliar muito o campo, né, de conhecimento da criança. O tipo 1, ele é feito para todas as crianças, então aqui a gente não precisa separar se tem, se não tem comportamentos de altas habilidades, porque a ideia é fazer brotar esses interesses. Essa imagem aqui, nós temos um pesquisador que veio trazendo peixes, né? O irmão da Rosa Mena, que era a nossa coordenadora. E ele traz o peixe para poder explicar às crianças as diferenças, né? Por exemplo, uma coisa que eu guardei quando ele fala que a gente consegue ver se o peixe é carnívoro ou herbívoro pelo tamanho do intestino dele, né? Então, ele pega e vai mostrar para as crianças, etc. E muito interessante que algumas crianças ficaram extremamente interessados nessa atividade, porque nunca tiveram oportunidade de abrir o peixe para entender o que tem dentro, como são essas estruturas, quais as diferenças entre um tipo de animal e outro, e o grau de envolvimento que essa pessoa traz, né? Porque ele é do campo, ele é um cientista que estuda os animais de forma geral, aqui no caso, né, um ictiólogo. Então, ele vai trazer o conhecimento de vida real dele para as crianças, para que elas façam perguntas, para que também entendam o que significa um profissional, né, um ictiólogo. Então, vai explorar essas particularidades. Enriquecimento do tipo 1 é feito para você, então, trazer o máximo de atividades possíveis que não é esperado dentro do currículo. Aqui você pode trazer palestrantes convidados, aqui o Renzulli fala palestrantes, mas, claro, quaisquer pessoas dentro da sua área de interesse, né? Levar a criança para o campo, para as excursões, fazer demonstrações, fazer cantinhos dentro da escola que sejam centros de interesse, que tenham materiais das mais diversas funções dentro da escola. Essa é uma oportunidade para todo mundo participar de experiências do interesse deles, enriquecer por meio de experiências que geralmente não fazem parte da escola regular, do currículo, e estimular novos interesses a serem aprofundadas em atividades que aqui nós chamamos de tipo 3. Aqui alguns exemplos de tipo 1. Opa, passou. Deixa eu voltar.
de tipo 1 que nós desenvolvemos no Instituto. Ai, meu mouse aqui ficou doido. Vou voltar. Isso. Né? Aqui nós lembramos de uma atividade feita para artísticas na escola, acho que foi Dia das Crianças, né? Esse profissional artista é meu irmão, um sócio no Instituto Virgolim, e ele então trouxe a questão da maquiagem infantil, foi trabalhar com as crianças, né? Ah, crianças que gostam, né, de música e que vão participar de várias atividades com instrumentos diferentes. Aqui embaixo é uma atividade feita pela Solange, depois ela vai mostrar para vocês algumas dessas atividades. Aqui ela tinha feito um desafio de fazer uma cidade sustentável, né? Foi super bacana. Essa outra, nós estamos com uma criança pequenininha que descobriu um sapo dentro desse vaso, né? E que depois o Antônio já estava com esse sapinho na mão. O Antônio é meu netinho, né? E são atividades que, para todas as idades, o que a gente está trazendo é esse encantamento pela aprendizagem, né? Então, um convite para os alunos se engajar em níveis mais avançados de interesse, de tópicos, nas áreas que eles se interessam, né? E que podem ser usados para atividades que envolvam maior criatividade, investigação e pesquisa. Então, depois que passa esse estágio, então, do tipo 1, nós vamos desenvolver as atividades de enriquecimento do tipo 2. Aqui está o Marcos, aproveitando o momento de lanche lá na cozinha, né, no momento de descanso, mas veja que a criança não queria um descanso, ele tinha mais perguntas para fazer, uma atividade para desenvolver. Então, é interessante que não tem um momento certo, isso vai ocorrer em qualquer lugar, né? Porque são crianças que querem aprender, que estão ali ávidas pelo conhecimento e não tem, às vezes, o momento de dar paradinha, não, né? Então, tanto na sala de aula quanto na sala de recursos, o tipo 2 vai se consistir de técnicas, materiais instrucionais e métodos para promover 3 grandes áreas. Uma área seria os processos de pensamento de nível superior. Então, pensa, quando a gente fala em criatividade, ela está num dos níveis mais altos do tipo de pensamento. Você tem pensamento de nível mais básico, por exemplo, pedir a criança para fazer um resumo. Aí sobe um pouquinho mais quando você fala, compara 2 teorias, né? E mais ainda quando você diz para ela, agora você vai criar sua própria teoria, seu próprio código, as suas coisas, né? Então, a gente vai buscando o desenvolvimento desses processos. Habilidades específicas de como buscar esse conhecimento, onde que eu vou buscar, em que local, como que eu uso a enciclopédia, o livro, o tablet, o celular, o que for, né, que estiver ao nível da criança. E processos relacionados ao desenvolvimento pessoal, afetivo e social do aluno. Tudo isso entra dentro do tipo 2. Então, ele quer encorajar o estudante a dominar ferramentas de que vai precisar para desenvolver depois as atividades do tipo 3, e aí seguindo os projetos do seu interesse, utilizar seus conhecimentos para realizar com aproveitamento e produtividade atividades do seu real interesse, geralmente voltadas para problemas do mundo real, né? E o estudante, por exemplo, que se interessou por peixes, lá Não naquela encontrei nenhum arquivo com realizar com aproveitamento de produtividade e a atividades. minha IA entrou em ação aqui. Espera aí, deixa eu ver essa conversa, se eu consigo desligar. O mouse não quer chegar lá. Espera aí, gente. Ver se eu consigo ir por aqui. Vou deixar assim, vamos ver se vai. E aí, o estudante que se interessou por peixes naquela atividade do tipo 1 vai definir, bom, eu gostei muito, então como que eu vou dar continuidade? Eu vou
aprofundar os estudos sobre ictiologia, eu vou compilar, planejar, executar as atividades como aquele cientista que estava ali nessa área e mostrando o que ele faz. E aprender mais sobre os métodos de pesquisa característicos desse campo do conhecimento. Então, quando a gente está fazendo isso em qualquer área, se você vai ensinar futebol para uma criança, é bom que seja uma pessoa que já saiba, né? Se for um jogador de futebol, um ex-jogador, melhor ainda, porque ele está ali dentro mostrando o que ele precisa. Se você vai fazer isso dentro da área artística, é muito mais interessante, importante e, claro, né, evidente, você precisa de um artista para poder passar aquele conhecimento. Então, a gente não pode colocar dentro da figura do professor regular que ele consiga fazer tudo, todos os papéis e desempenhar todos os papéis das áreas que ele se propõe a estudar. Por isso que quando a gente faz dentro de uma sala de recursos, isso fica muito mais interessante, ou dentro de um programa de enriquecimento, ou mesmo dentro da escola, com essa visão, porque aí eu vou trazer esse profissional para trabalhar, dando a sua visão da área, né? Então, aqui nós estamos falando de técnicas, materiais e instruções que nós podemos desenvolver o pensamento criativo, resolução de problemas, pensamento crítico, né? E também processos afetivos, sentir, apreciar, valorizar, respeitar, conviver. Essas atividades que a gente faz com as crianças, sempre trabalhamos de uma forma conjunta aquilo que significa a minha identidade, o que significa o meu sentimento, os meus processos de entendimento de mim, do outro, da convivência, do respeito com outros valores. Ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente desenvolve a resolução de problemas criativos, né? Eu coloco aqui como sugestão meus 2 livros, né, publicados sobre esse assunto, que a ideia é que a gente possa, primeiro, trabalhar com a criança a consciência de quem ela é, desenvolvendo um autoconceito robusto, né, para que ela possa acreditar nela, nas suas ideias e criar, né? Então, o processo criativo é um dos nossos focos no Instituto, ao mesmo tempo que nós trabalhamos todos os valores, né, que são necessários, regras, limites, amor, tudo junto, né, para o desenvolvimento integral da criança. E são aprendizagens específicas de como fazer, como entrevistar. Se você está interessado, né, em desenvolver um papel, por exemplo, chegando a época de Copa, as pessoas querem entrevistar o técnico de futebol, querem entrevistar o jogador de futebol. Como é que eu entrevisto? E eu vou perguntar o quê? Qual que é meu foco? Isso tudo tem que ser ensinado também, né? Se o interesse dela é desenvolver um projeto nessa área, ela vai precisar desses conhecimentos. Se o interesse é trabalhar com marcenaria, eu preciso aprender o básico, né? Tem uma foto aqui do meu filho, o Luiz, trabalhando com um projeto que veio lá da Alice, na época ela estava criando com as crianças, né, os próprios móveis que nós utilizamos lá no Instituto. Então, quanta coisa ela veio trazendo serrote, trazendo furadeira, né, as tintas e tal, e coloca as crianças para aprender também, naqueles que, claro, óbvio, têm interesse, né, em tudo isso. E o Marcos trabalhando ali, depois eu queria até que o Marcos me contasse um pouquinho da forma com que ele trabalha também, contar para o pessoal, tá? E todos os tipos de comunicação escrita, oral, visual, então a gente vai estimular nos nossos alunos que eles falem sobre as suas ideias, que comuniquem e que desenvolvam também a oralidade, que tantas vezes a gente vê como um ponto forte das nossas crianças, né? Então, tipo 2 pode ser, mesmo com crianças menorzinhas, ele pode desenvolver, né? Eles podem se desenvolver dentro de áreas que são novas para eles, seja música, seja pintura, seja fazer
os cookies, né, que a Alice está mostrando ali para a gente, seja aprendendo novas ideias, né? Eu vou precisar parar, ler um livro, ter ideias a partir desse livro, ou ter ideias de como que eu aprendo um jogo, né? As crianças aprendendo a jogar xadrez ali com o Marcos, ou fazer atividades artísticas ali com a Alice. Então, são atividades que a gente vai preparando a criança nesse papel profissional, né? Além disso, os processos criativos e afetivos. Então, atividades aqui feitas com os psicólogos, atividades feitas com a nossa equipe, mas sempre com esse olhar do respeito, da atividade, valorizando a criança nos seus pensamentos, né? E o tipo 3, finalmente, é aquela aprendizagem personalizada, né? Que para cada aluno, através do fazer. Ela é aplicada a propósitos reais, a produção do produto real para uma audiência real. E o papel do aluno, então, se desloca daquele que está aprendendo uma lição para aquele que está como um aprendiz em primeira mão, né? É uma frase, uma palavra que o Renzulli fala muito, é desenvolver o modus operandi, né, daquele cientista, daquele profissional, daquele professor, daquela área. E propõe-se a síntese e aplicação de conteúdo, processo, e que tem um grande envolvimento pessoal dos alunos. Então, é muito bom ver esses meninos pensando em ideias novas, o que que eu faço para resolver um determinado problema, como proteger a terra. Então, tenho ideias aqui diferentes sobre isso, muitas vezes mirabolantes, e isso faz parte das técnicas de criatividade. Para a gente trabalhar um brainstorming, por exemplo, eu vou trabalhar com ideias malucas, eu vou trabalhar com ideias que não são reais, mas muitas vezes é a partir dessa brincadeira com as ideias, com esse humor que a gente coloca, com essa liberdade de criar, que vão vir depois ideias interessantes. Então, a gente usa critérios. Em um determinado momento, as ideias são para ser jogadas, né? Ninguém pode julgar essas ideias, né? Elas estão ali para serem, todo mundo tem o direito de falar. Depois nós temos o momento em que se torna generativo, né? Então, agora eu vou gerar ideias, essas ideias nós vamos colocar alguns critérios. Eu quero quais são os critérios que eu vou utilizar para essa ideia ser aceita ou ser aplicável e tudo mais, né? Então, aí você tem um processo de afunilamento, onde eu vou dizer, essa ideia serve, aquela não serve. E depois eu vou ter uma abertura novamente, que dentro daquelas ideias que servem, né, outros critérios podem ser aplicados e assim vai até a gente escolher a melhor ideia. Então, vou aplicar interesses, conhecimento, ideias em um problema escolhido pelo aluno. E veja, quando a gente fala problema, né? Aqui eu estou colocando XXX, qualquer coisa que, na verdade, possa criar essa ideia do aluno do que eu quero desenvolver. Aqui eu posso estar falando, como o meu netinho aqui, aprendendo violão, né? É, aqui é a situação que ele escolhe de aprendizagem. Eu tenho interesse e quero aprender determinada coisa. Ou nessa outra imagem que eles estão já trabalhando buscando também, né, se informar mais na internet, nas pesquisas, para poder criar uma atividade ali que a Alice inventou, que eu nem sei o que que é. Mas aqui a gente traz um conhecimento avançado, utilizando a metodologia própria da disciplina. Então, a Alice é professora de artes, é artista. Quando ela quer desenvolver um problema, ela abre o computador e veja que ideias eu vou ter a partir disso daqui. Deixa eu ver o que o Pinterest está me dizendo. E a partir daquelas ideias que você está vendo, você vai criar uma terceira ideia, que é a sua, né? Então, a gente traz essa metodologia para a própria criança. Aquilo que você vai fazer de forma autêntica, né? E a outra coisa importante do tipo 3 é que a gente tem que estimular essas crianças a apresentar o seu produto. Ela está fazendo isso para quem?
É só um produto que ela vai enfiar dentro da gaveta e nunca mais vai ver? Ou ela tem um interesse genuíno e isso serve para algum problema, para resolver algum problema, resolver alguma situação, para ser mais adequada, né, no ambiente que a gente está trabalhando. Então, com isso, eu vou desenvolver motivação, autoconfiança, realização criativa e habilidade de interagir afetivamente com outras pessoas. Então, todo esse processo é muito gostoso porque ele é um processo de grande envolvimento afetivo. Então, a ênfase aqui, né, quando a gente fala de conhecimento, ele sai da aprendizagem sobre um determinado tópico para a aprendizagem de como que eu obtenho, como que eu categorizo, como que eu analiso, como que eu avalio uma informação que me interessa, né? Quais são os métodos autênticos de pesquisa que eu vou utilizar para determinado campo de estudo. Então, que nesse momento aqui, o Marcos está fazendo uma experiência química com os meninos, nós não tem cabimento a gente ler sobre essa experiência, ou chegar ali e fazer toda uma pesquisa escrita sobre isso. O que as crianças querem é partir para a mão na massa, é realmente ultrapassar esse papel tradicional de reprodutor de conhecimento para o papel do investigador em primeira mão. E assim nós vamos ensinando essas crianças paulatinamente a adquirir esse papel de agentes de mudança com impacto no mundo que os rodeia. Porque é isso que a gente quer preparar esse reservatório de pessoas que têm essas habilidades, que têm potencial para desenvolver os três anéis e que eles possam desenvolver isso na sua vida adulta de uma forma produtiva. Então, a criatividade produtiva deve ser uma aprendizagem independente e engajada no modus operandi dos verdadeiros criadores da humanidade. E, dessa forma, poder contribuir para o encorajamento e o desenvolvimento da criatividade produtiva daqueles que possivelmente ganharão no século XXI papéis de destaque. Essa brincadeira aqui do meu filho com o meu netinho, né? Meu filho adora cozinhar, então nada como passar isso para a próxima geração. O que eu quero dizer? Se eu quero desenvolver um prato, né, uma ideia gastronômica, nós vamos para a ação, não é isso? Então é isso que a gente quer que as crianças aprendam. De que forma que a gente faz isso na prática, com alegria, com engajamento e como fazemos no Instituto Virgolino. Tá? Aqui está a Amanda. Amanda é nossa coordenadora clínico-pedagógica. Aqui está parte do nosso grupo, ainda vou mostrar o grupo todo em outro momento. Aqui a gente junta todos os nossos esforços para trabalhar os 3 E's da aprendizagem: engajamento, entusiasmo, euforia. Isso aqui é tradução livre, tá, gente? Porque engagement, enthusiasm, e o outro era enjoyment, né? Então, eu não achei uma alegria que pudesse ser, dentro dos 3 Ds, eu coloquei euforia. Mas dá para ter a ideia do que a gente quer, é essa alegria dessa comunicação que a gente passa para os outros a partir do nosso entusiasmo ao fazer uma coisa que a gente gosta, e isso produz o engajamento. Então, a ideia é como é que dentro das disciplinas escolares comuns eu também posso produzir engajamento, entusiasmo, euforia com essa aprendizagem. Onde que eu posso mostrar para as crianças que aprender é muito bom? Então, se a gente faz isso de uma forma tão leve aqui no nosso enriquecimento, que ideias a gente tem? E eu gostaria de convidar vocês que são professores, estão aqui me ouvindo, a pensar de que forma eu também posso fazer isso na minha sala de aula regular. O que produz engajamento nos meus alunos? O que produz entusiasmo quando eu falo sobre um determinado assunto? O que produz euforia? É eu falar enquanto professor ou eles, né, colocarem a mão na massa e fazerem as atividades, né? Eu aposto que a gente já sabe a resposta. Eu vou deixar a Luanda contar um pouquinho, né, das atividades que ela faz na nossa trilha. Eu trouxe aqui hoje
a Luanda, a Solange Perpin, que vão falar, e depois, dando tempinho, vou abrir para a Alice e para o Marcos também, tá? Nessa sequência. E aí queria que ela trocasse ideias aqui, né? Do que é, por que a gente faz essas atividades, de onde você tirou tantas ideias lindas, hein, Luanda? Pode falar, meu bem. Abre seu microfone, por favor. Michele, não está conseguindo. Oi, boa Beleza. noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luanda, como a doutora colocou, a professora colocou aí também estou na trilha, sou tutora da trilha. Então, Também. também. Então, esse trabalho na trilha, ele é muito gostoso de fazer. É, é um, é- eu sempre falo assim, quando eu comecei na trilha, é, é super importante você entender o perfil desse grupo que você está recebendo, né? Então, assim, às vezes o primeiro grupo que eu recebi, ele não era um grupo de crianças que tinham um acadêmico que se destacava, mas tinham as atividades grafoplásticas que estavam ali em uma ascensão muito grande, né? Eles gostavam de explorar tudo que era muito manual. Esse outro grupo que eu estou sendo tutora agora, é um grupo de crianças que está entre 5 e 7 anos, mas que são crianças extremamente acadêmicas. Então, assim, é importante você, nesse início, entender, né, qual é o perfil dessas crianças que você tem, para depois você começar a fazer esses trabalhos temáticos, né, mais específicos. Mas eu sempre começo com um trabalho de identidade. Porque primeiro eles estão indo para um grupo novo, para um espaço novo. Então eles precisam entender o que eles estão fazendo aqui, lá no espaço da chácara, e por que esse grupo é tão especial, né? Por que é diferente do ambiente da escola, ou de qualquer outro ambiente que eles frequentem, né? De algum outro grupo social que eles frequentem, como de academia, né? De alguma outra coisa que eles. Bom, mas qual é a identidade principal? É essa identidade como altas habilidades. Então, eu sempre começo fazendo exatamente com que eles se identifiquem quais são essas habilidades que eles têm, que eles conseguem enxergar neles como maior potencial, ou seja, no que eles são muito bons. A professora, algumas lives atrás, sempre fala, né, que nas aulas dela, enquanto ela estava na faculdade, ela fazia esse trabalho com os alunos, e o quanto era difícil, né, para os adultos dizerem no quanto eles são bons. E, poxa, eu trabalho com crianças, né? A gente está ali trabalhando com crianças de 5 e 7 anos. Você imagina como é que para eles isso também é difícil, essa construção também é muito difícil. Então, eles entenderem que eles são bons em algumas práticas, além do brincar, né, que para eles também é muito importante, além da construção do Lego com o qual eles se identificam tanto, quais outras áreas eles também acham que são muito bons, sem desconsiderar as outras que eles acham que o adulto que está ali na, na construção junto com eles vai achar bom ou não. Então é sempre uma coisa assim tranquila para eles fazerem. Então assim, o que eles são, como que é que eles se identificam nessas altas habilidades? E eu sempre começo perguntando: o que você faz que você se acha muito bom? Eles têm uma dificuldade enorme de pensar nisso. Então, do, do- um dos objetivos que a gente trabalha é exatamente essa construção dessa identidade, desse desenvolvimento pessoal, né? Para depois a gente ir para as partes temáticas. Quando eu faço esse trabalho, é muito engraçado que no início eles ficam bem seguros, aí eles começam. Eu sou bom, no caso dessa criança que está aí aparecendo, ele é uma criança extremamente acadêmica mesmo, assim, ele tem um potencial acadêmico bem, bem alto mesmo. E aí ele foi começando a falar, né? Eu sou bom em português. Aí o outro lembrou que ele também era muito bom em português. Aí a outra, mas a minha professora disse que eu sou muito bom em matemática, eu também sou. E aí eles vão começando a achar. Aí teve uma outra criança que falou assim, eu sou bom nisso tudo também, mas eu sou muito melhor em amar.
as pessoas. Achei tão bonitinho. Aí ele, eu sou muito bom em amar as pessoas, eu gosto muito das pessoas. Aí ele falou uma outra coisa, mas nem todo mundo entende, né? Então você já vai vendo a profundidade dessa inteligência emocional dessas crianças. Aí os outros olharam assim, e aí a gente vai conversando, né? E cada um vai se guardando e se identificando com tanto com a parte emocional quanto a parte acadêmica, né? E aí eles vão construindo isso, fala, nossa, eu também sou muito bom nisso. Olha, você é que nem eu. Aí você também vai passar para a parte, eu também passo para as partes de desafio. E aí eles falam, eu não sou muito bom. Aí vem muito, tá muito no físico, né? Eu não sou muito bom em correr. Aí eu, não, mas eu sou bom. Aí eles vão começando a perceber o quanto que um e o outro, mesmo estando nessa identidade de altas habilidades, eles podem se ajudar. E isso fortalece essas crianças, principalmente fora desse movimento dessa prática do enriquecimento no instituto, também na escola, que é onde está esse maior tempo social dessas crianças, para que elas se fortaleçam e elas entendam que essas habilidades delas também podem ser fatores que colaborem elas na convivência delas, e que não precisa ficar ali escondidinho, porque às vezes elas ficam mesmo com vergonha de dizer no que são tão boas assim, ficam com ali mais comedidas em mostrar o seu potencial, né? E aí, quando isso começa a surgir, eles se sentem mais seguros nessa identidade, eles começam a dizer, não, eu posso fazer isso, eu posso ajudar, né? Então, quando a gente vai fortalecendo alguns temas, eles podem levar isso para a escola de uma forma mais segura e mostrar que eles podem colaborar nesse conhecimento. E a gente vai diluindo, né, dissolvendo essa coisa de que a criança, por mais que ela esteja lá naquela turma, ela não pode agregar esse conhecimento, muito pelo contrário, ela vai ainda mais enriquecer aquele conteúdo, aquela prática, né, que vai ser trabalhada lá na escola, com o conhecimento que ele já tem, que já está mais estruturado, né, porque um dos objetivos é exatamente essa comunicação mais clara. São crianças muito sensíveis, que trazem pensamentos, assim, fervilhando mesmo, e a nossa intenção também, além desse trabalho de identidade, aí mesmo deixando eles cada vez mais numa comunicação mais clara. Dentro disso, eu venho trabalhando aí o projeto Os Pequenos Biólogos com eles, né? São, como eu disse, são crianças muito acadêmicas e eles gostam muito desse trabalho é, científico mesmo, né? Tanto a parte de ciências, história, geografia, que eles já deixaram isso bem claro. E aí, a partir do momento que eles vestem, né, o coletezinho dos pequenos biólogos e eles entendem qual é a função, né? Quais são os valores e qual é a função, os objetivos de um biólogo, eles encarnam isso mesmo. Então a gente senta, conversa, né? A chácara é um grande laboratório. Então, assim, eles são crianças. Crianças gostam o quê? De experimentar, de ver se vai cair mesmo, se o bichinho vai sair correndo, se ele jogar uma pedra, o que vai acontecer se ele pegar, se ele tacar água. Então, são experimentações. Mas é importante que eles entendam que determinadas experimentações elas podem não favorecer, né? Não chegar num resultado tão legal assim. E a gente vai criando essa consciência para que eles tenham, como pesquisadores e cientistas, como eles mesmos falam, querem ser, ter essa responsabilidade de um pesquisador, né? E aí a gente começa de uma conversa, fortalece isso com vídeo, com curiosidades, e aí a gente vai para a parte prática, né? Que é exatamente desenvolver. Primeiro a gente tem alguns focos principais, como a doutora colocou aí, que é esse pensamento crítico e criativo, a habilidade prática, e as habilidades práticas a gente vai ali, a gente tem o nosso laboratório maior ali, que é a chácara, então a gente vai para a parte de observação, de experimentar e como é que vai ser essa experimentação, né? E a partir daí a gente vai desenvolvendo as coisas, a partir do momento que eles vão descobrindo, as coisas vão surgindo e eles vão. A curiosidade, vem a chuva de ideias deles, né? Agora então a gente, depois de descobrir, explorar tudo sobre plantas, eles vão descobrindo que dentro ali daquele terreno tem minhoca. E aí a gente vai explorar, eles acham a minhoca ali naturalmente, enquanto eles estão ali cavando dentro das brincadeiras deles. E aí tem o minhocário. Então a gente vai explorar como é que. É, como
como que essas minhocas surgiram ali, para que que elas servem, quais são os tipos de minhocas, que foi o outro, que é outro projeto que a gente trabalhou. Então, toda a gente parte primeiro de uma construção, né? Essa habilidade prática, a gente organiza toda essa construção. Então, a gente senta, a gente conversa, cada um traz o que conhece, a gente vai desenvolver ainda mais, ou seja, a gente vai buscar mais informação, mais pesquisa, vai fazer comparações para depois ir para essa parte prática, né? Vai pegar a minhoca, explorar o minhocário, entender qual é a função e, mais uma vez, entender como é que isso que solução que eles podem dar, né, para quando acontecer determinadas coisas com a planta, para que vai servir, a utilidade disso tudo. E dentro de todas essas práticas e de todos esses trabalhos que a gente desenvolve, todos os projetos que a gente desenvolve, sempre tem o desenvolvimento de valores, né? Então, que a gente sempre começa desde o início, que é sempre que a gente faz a rodinha, a gente fala tanto no início o que vai fazer, quanto no final, né? Então a gente fortalece os valores, respeito. Eu sempre falo muito com eles assim que a gente precisa fazer a nossa assembleia final. Então eles já entenderam que quando a gente vai fazer a assembleia é um momento de conversa, é uma conversa séria. Então não dá, é o momento em que eles precisam trazer quais foram as conclusões. A cooperação de cada um no dia, e aí com isso a gente vai trabalhando, a empatia, as responsabilidades, né? E é isso que a gente desenvolve dentro da trilha. Que E aí vai vir maravilha. muito mais agora. É. Deixa eu dar a palavra. Não sei se a Solange está pronta para compartilhar ou se eu falo com o Marcos primeiro. Ah, professora, eu posso só falar uma coisinha aqui? Que Pode. dentro disso, pessoal, o que acontece? No primeiro semestre, é importante é, colocar, a gente traz uma. Eles trazem os temas, né? Mas eu sempre vou organizando, porque eles chegam muito pequenos, então eles chegam com muitas coisas, assim, aí a gente vai organizando. No segundo semestre, no fechamento do primeiro, eu sempre gosto de perguntar para eles o que que eles gostaram e o que que eles querem aprender. É a partir daí para que eles conduzam melhor essas habilidades de pesquisa deles e a gente vai entrando bem mais na área de interesse de cada um. E assim, E aí, é bem envolvido isso, né? Com as crianças, o que que elas querem, o que gostam, onde tem interesse. Quando não dá certo, volta para trás, né? exatamente. Tá. Quem E quer aí eles falar? vão. A gente pode chamar o Marcos primeiro, a Solange ainda está terminando de se organizar. Tá. Deixa É eu o Marcos ou liberar a aqui o Alice? som do Marcos. Então, tá bom. Vamos lá. Eu vou descompartilhar, depois eu volto para dar o fechamento aqui, tá? Poder terminar a apresentação. Mas deixa eu só comentar uma coisinha com vocês também, né? Como a gente tem uma limitação de espaço, a gente não consegue fazer todo o enriquecimento como a gente queria, trabalhando de todas as formas, todos os profissionais, e principalmente o tipo 3 nós resolvemos, então, né, pelo menos nesse ano que passou e agora nesse ano, a trabalhar com mentorias. Então, enquanto a gente consegue com facilidade fazer o tipo 1 e 2 no desenvolvimento das crianças em grupo, aquelas que têm uma necessidade maior, aprofundamento, que precisa de uma atenção mais individualizada, então a gente resolve esse tipo 3 na mentoria, no trabalho individual, né? O Marcos veio convidado inicialmente para trabalhar a trilha, e depois ele continuou com o trabalho da mentoria. Na formação do Marcos está a matemática, né, Marcos? Graduou na Uhum. matemática, depois fez a pós-graduação. Fala você aí, porque depois eu posso me confundir, né? Como é que você fez a sua formação? Não, boa noite a todos. A minha formação inicial é na matemática, né? Eu tenho um mestrado em matemática pela Universidade de Brasília. E depois eu
fui estudando o que tinha vontade e interesse, porque os interesses são muitos, né? Então fiz uma especialização em astrofísica e fiz vários cursos na área de altas habilidades e superdotação. Comecei ainda antes de me aposentar a trabalhar em sala de recursos e não parei mais. Até hoje me aposentei e continuo aqui, né? E eu Trabalhando adoro o como perfil do Marcos, porque o Marcos fala um bando de línguas, não é verdade? Fala inglês, fala italiano, o que mais? Francês, que mais, Marcos? É, assim, inglês, italiano, eu sou estudante de francês, de polonês e comecei romeno agora esse ano. Não é uma delícia isso? Toca violão, canta uma gracinha, né? Então, eu gosto de pensar assim que aqui no nosso trabalho a gente acaba atraindo essas pessoas com altas habilidades e que vêm trazendo, porque sentem prazer, né, por serem assim, de compartilhar esse conhecimento, essa amplitude com outros também, né, que são iguais, Ah, né? sim, sim. Aliás, esse é um ponto muito interessante, porque eu já falei algumas vezes que eu muitas vezes me sinto fazendo o trabalho que eu não tive, né? Então, de certa forma, não sei se a gente pode chamar isso de algum tipo de compensação, mas assim, é muito satisfatório, é muito gostoso, né? Eu até brinco muito também que não é um trabalho, é mais diversão do que trabalho, porque a gente se diverte muito, eu e as crianças, a gente se diverte muito, né? Às vezes, quando eu estou atendendo online, termino o atendimento e a minha esposa, por exemplo, às vezes fala: Ah, você estava trabalhando? É, porque você estava rindo o tempo todo. E essa é a Vocês, definição, né? vocês estavam rindo? Eu ficava daqui só ouvindo as risadas de vocês. Quem diz que trabalho tem que ser sério, né? Pode ser Pois brincadeira, é. quando Mas a gente faz algo que gosta. eu queria só, deixa eu ver aqui, compartilhar, posso? A Um, Michelle vai te deixar como anfitrião, então, isso. Eu ah, acho que ele consegue, eu deixei já liberado para os palestrantes. já Dá, certo? está aparecendo para vocês Está aparecendo a sua telinha. Você quer compartilhar assim ou como slides? como slides. Então, você vai naquela janelinha lá embaixo e põe como. Aí, isso. Peraí. Ai, onde é que eu share? Ah, não. Tá. Peraí. Deixa eu ver se Ele vai, eu ele vai acho sumir, aqui. ficar pretinho um pouco. Ali na sua barrinha de ferramentas embaixo, né? Que tem os quadradinhos, onde tem para aumentar e diminuir o tamanho, sua própria barra. Aí tem aquele quadradinho que é de slides, É o esse share. É na Não barra sei do se tá- próprio PowerPoint. do Ah, PowerPoint. no próprio PowerPoint. É, no próprio PowerPoint. Isso. E Aqui. isso mesmo, perfeito. Foi? Foi, tá lindo. Ah, então tá ótimo. Tá certo. Então, bom, a gente faz uma mentoria, né, na área de matemática e ciências da natureza, né? Como eu já disse, que são as minhas áreas de formação. E aí essas áreas, elas são popularmente conhecidas como exatas, né? E aí eu escrevi aqui que exatas só as nossas imaginações, né? Porque a gente voa longe nas mentorias. Por exemplo, esse aqui é uma situação que eu quis muito trazer para vocês, porque olha só o que que acontece. A gente estava fazendo figuras 3D
com canudos. Aqui tem um octaedro. E aí, a hora que a gente terminou de fazer o octaedro, o Cadu, ele teve a ideia de colocar um copo dentro do octaedro, com água no copo, e fazer girar esse octaedro para fazer aquela experiência da água que não cai quando a gente está girando. Então, essa aqui era a primeira parte da atividade. Não, assim, para mim era a atividade toda, né? Mas depois ela virou a primeira parte, porque a segunda parte foi sugestão dele. Então, aí a gente passou a fazer uma nova experiência dentro da mesma atividade que a gente estava desenvolvendo. Aqui foi uma atividade que eu fiz online com o Antônio, que mora na Dinamarca. Com ele tem que ser online, né? Porque é bem distante, Não não dá dá. para ir toda vez, né? É, e, e aqui a gente estava trabalhando química, né? A distribuição eletrônica nas camadas dos átomos, e aqui reações de dupla troca. Ele São, tem que idade mesmo, Marcos? Já ele estava. agora, ele fez aniversário, ele tá, não, acho que ele vai fazer 12 ou 13. Acho que ele tem 12. Eu não sei se ele fez Ele aniversário começou com ainda. 11, né? Com Já. 11. Uhum. Foi, com 11. É, e aqui foi uma situação muito interessante. Esse é o Lucas, e o Lucas adora física, engenharia, mecânica. E aí um dia ele virou para mim, mas eu queria fazer uns projetos, mas eu não sei fazer desenho mecânico, e eu queria aprender a desenhar. E eu disse, bom, não seja por isso, vamos nós dois aprender desenho técnico mecânico. Então fui atrás e trouxe material, apostilas, folhas específicas, e aqui a gente estava treinando os nossos desenhos técnicos. É, ele hoje, a, na nossa mentoria anterior da semana passada, a gente começou a trabalhar aqui com esse aplicativo, que é um simulador de foguetes. Então, na semana passada, a gente entrou em órbita da Terra e hoje a gente fez um pouso na Lua, né? E na próxima oportunidade, vamos tentar não quebrar o foguete ao pousar na Lua, porque hoje houve acidente. Mas chegamos lá. Que legal, que legal. Aqui é outro atendimento do Antônio. A gente estava trabalhando numa plataforma da NASA, que mostra a posição dos astros, dos planetas, dos corpos celestes aqui do nosso sistema solar, né? Então a gente estava trabalhando isso numa outra oportunidade. Aqui é o Bento, a gente estava trabalhando construção de modelos é, em 3 dimensões. A gente construiu umas peças de papelão, né? Reciclado. Eu gosto muito quando a gente faz a mentoria presencial, eu gosto muito de usar reciclados, né? E aí a gente estava encaixando essas peças para construir. Aqui ele estava fazendo uma casinha, enfim, soltamos a imaginação aqui. E assim, em termos de matemática, que eu gosto muito de chamar de matemáticas, porque a ideia é que a gente veja o que quer que seja, seja física, seja astronáutica, seja astrofísica, seja química, seja matemática, de uma outra maneira, com um outro olhar. A nossa ideia aqui é que a criança ela possa enxergar muito para além do que pode ser visto, por exemplo, no ensino regular na escola. E aqui não é uma crítica ao ensino regular na escola. Eu fui professor do ensino regular durante muitas décadas. É apenas o reconhecimento de que tanto elas precisam de mais, como também esse mais nem sempre pode ser oferecido nas aulas regulares. Então, aqui a gente trabalha com muitas plataformas, a gente trabalha com muitos jogos,
muitos sites. Isso aqui, por exemplo, foi muito interessante, um jogo que a gente fez, né? Que essa maquininha, a criança tinha que escolher um número que ela não podia contar e fazer determinadas operações e tal, e depois essa maquininha adivinhava o número que ela eh, pensou. E aí depois a gente ia descobrir, não, mas como é essa adivinhação? Óbvio que essa máquina não está adivinhando, não, mas como é que ela faz então? E aí vinham as hipóteses, não, vamos fazer de novo, vamos testar, vamos ver por quê, como, de que forma, de que jeito. E aí, né, o trabalho, é o que a gente chama o trabalho de matemático, né? O que um matemático faz? Né? Como é que a gente faz matemática? Muito mais do que aprender matemática, como é que a gente constrói o conhecimento matemático? Como é que a gente prova um teorema? Como é que a gente tem novas ideias? Como é que a gente resolve problemas? Aqui, por exemplo, um joguinho dessa plataforma aqui, Solving Puzzles, um joguinho de álgebra, né, em que a criança está aqui testando, né, situações em que essa balança tem que estar equilibrada. Tá, mas para estar equilibrada e ter esse valor que está aqui em cima, qual tem que ser o valor de cada figura dessas? Sendo que as figuras iguais têm valores iguais. Tá, mas como é que a gente faz, né, para entender isso aqui? Como é que a gente relaciona isso com o que depois a gente vai chamar de álgebra, por exemplo? E essa mesma plataforma é muito interessante porque ela dá a oportunidade de a gente criar um jogo como esse. Então, aí, muito mais do que resolver, a gente vai depois ser criador de um jogo. Como é que a gente faz para criar, para fazer uma balancinha dessa aqui e alguém vir resolver? Maravilha. Ah, aqui a gente tem um outro jogo que eu já fiz com eles, eles gostam muito, né? Que é baseado no Tetris, só que com fatoração, multiplicação. E aqui do lado, eu não sei se vocês lembram disso, né? As pessoas que têm um pouquinho mais de idade, como eu, por exemplo, lembro que existia um brinquedo físico desse tipo, que com engrenagens em que a gente fazia Ah, desenhos, né? E recentemente, né, alguns anos atrás, eu descobri uma versão online e eu mostro, né, para os alunos. E ontem, por exemplo, eu comecei mentoria com duas novas crianças. E com um deles eu mostrei isso aqui, ele gosta muito de matemática, e aí eu primeiro mostrei, né, a plataforma, mostrei como se trabalhava, como se fazia os desenhos, e aí eu chamei a atenção dele assim, olha, você está vendo que esses desenhos que são formados, eles têm assim umas pontas, como pétalas, por exemplo? Olha, a Cindy, a mãe dele, dizendo que ele adorou. Aí eu perguntei para eles, tá, mas quantas pétalas tem esse desenho? E como que a gente poderia fazer para descobrir antes de fazer o desenho quantas pétalas o desenho vai ter, sendo que a gente sabe o número de dentes da engrenagem de dentro da engrenagem exterior? Nossa, mas isso rendeu uma discussão incrível, maravilhosa, e nós fomos buscando e refazendo exemplos e analisando os números, as quantidades, até que nós conseguimos concluir qual era a matemática envolvida por trás da construção do desenho e como que a gente faria para prever, entre aspas, né, como é que o desenho ia ficar antes mesmo do desenho ser feito. coisa Foi linda. muito, muito, muito legal. Eu me divirto muito, né? Agora estou entendendo por que que você riu tanto na sua mentoria. Muito gostoso, muito gostoso. Pois é, então, gente, como eu costumo dizer, né? A mentoria, para mim, ela é assim, é um espaço-tempo, é um espaço-tempo de troca, é um espaço-tempo de parceria. E, assim, o que prioritariamente tem que acontecer, e invariavelmente acontece, é a gente ser feliz e se divertir muito. E o bem-estar que a gente está proporcionando para essas crianças
Você mencionou o Antônio, que está lá na Dinamarca, né? E quando ele chegou para nós, era uma criança que estava morando no exterior, ninguém conhecia as habilidades dele, lá ele não tinha condições de desenvolver as habilidades, porque questões de você tem que ter QI mais de 130, aí ele ainda não sabia falar bem o dinamarquês, sempre não conseguia a pontuação necessária nos testes de QI, e com essa matemática toda na cabeça, o país delibera assim, né? Só se você tiver o número X de QI que você pode entrar nos programas. E aí o menino estava com depressão. Você viu? Ele era a mãe quando contou, né, essa história, desde os 8 anos, o menino já não queria mais ir para a escola, não queria fazer nada. E hoje a gente tem um feedback assim, maravilhoso da família, né? Eles falam sempre com o Marcos mesmo, né? Mas chega aqui para mim também o quanto que eles estão satisfeitos e a criança já não está mostrando mais essas dificuldades, né, Marcos? Então, acho que isso Não, com aí certeza. é o nosso número um aí nessa nossa preocupação. Fantástico, obrigada, Marcos. Por Vamos nada. lá, Solange, depois eu passo para a Alice, tá, Alice? Alice, você trouxe slides ou não? É só. Tá, então vou para a Solange, que eu sei que ela trouxe os slides, e quem vai passar para ela? Ok. Eu, tá. Bem-vinda, Solange. Eu também quero que a Solange Obrigada. fale um pouquinho da sua formação para nós, né? Eu já tenho decoradinho assim que eu já falo. A Solange foi para o direito, aí ela não ficou satisfeita no direito, foi para o Então jornalismo, fala. não ficou satisfeita no jornalismo, ela era escritora, queria fazer mais coisas, foi fazer arte terapia, foi fazer criatividade, foi fazer psicodrama pedagógico. Aí eu achava que era só isso. E quando eu peguei que ela foi minha aluna antes também na UNB. Quando eu peguei o currículo da Solange, falei, não cabe nem para a gente colocar aqui dentro dos laudos, vamos ter que cortar para ficar pequenininho, gosto de apresentar os nossos, parceiros, né, nos relatórios, porque eles fazem, etc. Então, me deparei com esse ser humano lindo, que é a Solange, que já está há muito tempo no Instituto também, nessas funções tanto de mentoria quanto de trilha, né? E aí, Solange, né? Vamos ouvi-la. Vamos lá. Então, boa noite. Michele, você já conseguiu abrir aí o slide? Que ele ainda não Isso. aparece para mim? Ah, agora está aí. Então, né, eu tenho uma caminhada aí, como a Ângela disse, bem multidisciplinar, multipotencial, e sou uma curiosa por algumas áreas, nem por todas, mas por muitas, né? Então, assim, podia ser só por uma, mas não é o caso. E por isso Que é fui o- mudando de uma para outra até chegar onde eu estou, e acho que ainda não terminei as minhas buscas, não. Acho que virão outras áreas que eu não sei nem quais são. Mas, de fato, a linguagem, né, a escrita e as artes e a criatividade, eu acho que é o meu tripé, né? Já que a gente está falando do Renzulli, que tem os três anéis, eu tenho o meu tripé também, que eu acho que é a criatividade, a escrita e as artes. E juntando tudo isso, o ser humano, né, que é o autoconhecimento, e fazer tudo isso, né, com amor, com comprometimento, com engajamento, porque eu acho que a gente tem que humanizar muito a aprendizagem, as relações. E é isso. Então vamos lá, Michele, passa para o próximo, por favor. Isso. Olha, pode pular, porque isso aí eu ia falar um pouco dos objetivos desse processo criativo, e a Ângela falou, né, já a teoria, mas eu acho que os objetivos que a gente tem quando faz um processo criativo com uma criança ou com um adulto, com qualquer pessoa, é a gente trazer estímulos, né? Trazer desafios, procurar o engajamento dessa pessoa, ver realmente quais são os interesses que ela tem, para poder conseguir fazer com que ela tenha um pensamento crítico em relação àquela linguagem, àquela aprendizagem que ela deseja. Porque não basta a gente aprender,
A gente precisa pensar sobre o que aprende para criar o próprio jeito de fazer o que aprende, né. Então eu acho que primeiro a gente explora mesmo, eu costumo dar sempre o exemplo da escultura, que eu participei de 3 cursos de escultura para descobrir que eu não gostava de escultura. Então primeiro eu achei que a culpa era do professor, eu falei: "Ah, esse professor é péssimo, não ensina nada, por isso que o curso está ruim". Aí eu fiz um segundo curso com outro lugar, outro professor, eu falei: "Não, essa massa é horrível, o professor é ótimo, mas a massa é péssima". E aí da terceira vez eu em outro lugar, com outro professor, eu falei: "Detesto escultura". Então, na verdade, era uma linguagem que eu fui explorar, que eu fui experimentar, me dei várias chances de experimentar para concluir que não era para mim. Eu não gosto de escultura, né, não gosto de escultura em massa, adoro escultura em papel. Então fui descobrir, por exemplo, que uma das minhas linguagens artísticas é o papel, então aquarela, origami, kirigami, tudo que envolva papel, papel machê, papel reciclado. Se é papel, me interessa muito, mas se é argila, não me interessa, para mim. Mas claro, se aparece uma criança querendo desenvolver algo em argila, eu vou estimular, mas é muito bacana a gente entender qual é o próprio interesse, qual é a área que a gente realmente tem prazer. Porque uma coisa é talento, outra é vocação. O talento realmente é você ter uma habilidade. Por exemplo, eu era talentosa como advogada. Eu tinha habilidade porque escrevo bem, porque penso bem, tenho um raciocínio complexo, tudo aquilo. Eu tinha talento, mas eu não gostava do que eu fazia, então não tinha vocação, a vontade de fazer aquilo. E quando a gente faz algo sem vontade, a gente entristece e adoece. Então o direito estava me adoecendo. E eu acho que isso acontece com muitas crianças, quando elas são obrigadas a fazer um caminho que não é o delas. Porque ninguém está dando chance e oportunidade delas conhecerem o próprio caminho ou as próprias linguagens. O que é que eu me interesso? Que foi o que a Ângela falou sobre o número um, né, a o enriquecimento número um, que é explorar, é ir em palestras, é em cursos, vai fazer um curso de escultura, vai fazer um curso de aquarela, vai fazer um curso de culinária, vai fazer um curso de mecânica, vai fazer um curso de matemática, vai. E aí você vai descobrir se gosta, porque é igual alimentação, como é que eu vou saber se eu gosto de melancia ou de graviola ou de cupuaçu se eu não experimento? Então eu acho que essa parte exploratória, né, que eu trago aqui, a gente precisa primeiro saber. Mas como é que vai saber? Experimentando, né? E acho que o Instituto faz muito bem isso, dá muitas oportunidades. Vamos para o próximo, Michele, por favor? Enquanto a gente vai para o próximo. Então, aí eu estava dizendo, até a gente chegar na autonomia, mas eu vou dizer isso aí nos meus slides mais à frente. Teu Pera, que eu Canvas. me enrolei aqui com as páginas, só um instantinho, que eu não estou conseguindo voltar Sem para onde problema estava a não. apresentação. Eita, ferro. Eu só sei mexer com PowerPoint. Se passar Canva, nem tem nem. Tá no PDF. Ah, tá no. Aqui. Tá. Tá, mas aí Opa, então, passei continuando, para a muito? gente também não. É esse? É. Então, Tá. é esse. Aí eu fiz uma pequena demonstração do que a Ângela trouxe no início como teoria e como a gente trabalha realmente o processo criativo. O processo criativo parte, né, ali daquela mudinha, eu digo que os potenciais são sementes invisíveis armazenadas no cérebro. Eu não sei quais são os potenciais que eu tenho se eu não colocá-los em contato com algo. Então eu posso ter um potencial, por exemplo, de física, mas se eu nunca entrar em contato com a física, eu não vou saber que eu tenho esse potencial. Então acho que a primeira coisa é ter a consciência de que todo potencial é invisível. Ele é um potencial, ele está pairando. A gente nasce com potenciais, mas a gente não sabe quais são os potenciais. E aí, quando a gente cria um ambiente, né, que é adequado e estimulante, os potenciais começam a aparecer, porque a curiosidade começa. Então, vai ter aquela criança que gosta de pegar, tem a criança que gosta de cheirar, tem a criança que gosta de morder, lamber. E aí, essas curiosidades todas vão dando indicativos dos nossos potenciais. Aí, num segundo, né, num terceiro momento, eu falo assim: ah,
A criança está sempre desenhando, então vamos colocá-la em atividades que ela desenhe, que ela pinte, que ela escreva. E na medida que esses potenciais vão aparecendo, como eu dei o exemplo da escultura, por exemplo, eu fiz pintura a óleo, eu fiz acrílica, mas eu me apaixonei pela aquarela, mas eu experimentei muitas antes da aquarela e até me apaixonar pela aquarela. Até decidi que a aquarela me dava muito mais prazer e interesse, motivação e euforia e engajamento do que as outras técnicas. E é assim que a gente acaba descobrindo os melhores potenciais para que a gente desenvolva. Porque quem é que vai desenvolver um potencial que não está com vontade? Não tem como, né? A gente tem que ter interesse. Eu acho que essa palavra é importantíssima. E aí depois que a gente tem interesse e faz muitas vezes, aí a gente começa a criar os próprios projetos, que seria a fase 3. E aí eu dividi aí embaixo na terra, né, que é onde a gente fertiliza, então teria o momento exploratório, o momento da trilha, da tutoria, ou seja, de apresentar várias atividades, e depois as mentorias, que é bom, eu gosto de aquarela, então eu vou pegar um professor de aquarela e vou aprofundar nessa técnica que foi a minha eleita, a minha escolhida. Vamos em frente, Michele, por favor? Que bonito. Tutoria. Então, lá no instituto, né, como a Luanda falou, a questão da trilha, né? A gente, para trabalhar uma trilha, eu não sei se primeiro eu estou trazendo a mentoria ou a trilha no slide, esqueci, mas vou falar. A trilha, a gente tem que entender realmente o grupo que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque não adianta eu oferecer para um grupo que não gosta de escrita. Ah, eu falei, então vamos para a metodologia. Então a gente mapeia os interesses, apresenta um monte de atividade e depois desenha um projeto. Essas 3 fases, né, seriam aquelas fases assim: o que que essa turma gosta, o que que esse grupo gosta, o que que essa pessoa individual, né, a criança, adulto, seja quem for. Depois a gente apresenta várias técnicas. Eu vou dar esse exemplo na escrita. E depois a gente desenvolve um projeto. Pode ir em frente, Michele, por favor. E aí eu vou dar o exemplo, acho que é do Marcelo. O Marcelo, é isso, ele gosta da escrita. Então, quando ele chegou, ele mora em Boa Vista, mentoria online. Então, para dizer para todo mundo que está ouvindo a gente, é possível, né, Marcos, fazer na Dinamarca, em Boa Vista, em Palmas, no Rio Grande do Sul, onde quer que seja. Porque a Tiver gente internet. tem recursos. Hã? Onde tiver internet, você está, né? Onde tiver internet, a gente chega, exato. Porque a gente consegue, com vários recursos, fazer essa orientação. Então, chega o Marcelo Miranda, que mora em Boa Vista, tem 9 anos, e ele tem interesse por escrita. Então, a primeira coisa é: será que ele gosta de gibi, de crônica, de conto, de poesia, de almanaque, de fábula? Porque são muitos os gêneros. E a gente vai propondo um pouco de outro, porque também dentro de uma área também há uma exploração. Não é só a exploração anterior para saber qual é o meu potencial. Depois que eu descubro o meu potencial, igual pintar, tem muitas possibilidades. Então, a gente explora novamente dentro já de uma área mais definida de interesse, digamos assim. Ah, está me dizendo, né, ele mora em Macapá, não é em Boa Vista. Eu confundi, o Marcelo está em Macapá, porque eu tenho um outro em Boa Vista. Próximo, Michele, por favor. Obrigada aí quem me ajudou a lembrar que é Macapá. Então, gente, o Marcelo é um menino incrível e ele é curioso, é inteligente. E aí, né, eu falei dos vários gêneros, e a gente foi experimentando várias coisas, e o interesse maior do Marcelo é crônica. Era. Por que era? Porque ele chegou querendo sempre escrever as histórias da escola, as histórias da família, as histórias dos finais de semana, as histórias das férias. Então, é um cronista, aquele que está observando o cotidiano, o dia a dia, e está narrando o que acontece. E aí a gente foi escrevendo, e aí ele tinha já a turma do Marcelo, que ele criou ele como um personagem, e os coleguinhas de sala são os que vão interagir, né, nas histórias, trocou o nome de todo mundo para ser ficção, e aí o Marcelo começa a escrever as crônicas. Só que, na medida em que eu também vou conhecendo o Marcelo, eu percebi, por exemplo, que ele tinha um alto interesse em idiomas. Ele adora saber sobre os idiomas, ele quer estudar japonês e várias coisas.
Tipo o Marcos, né, Marcos? Botar um Poliglota. E aí para ele. conversar com ele, né? Exatamente. E aí o Marcelo criou a Poliglotolândia. A gente começou a estudar as línguas, qual que tinha mais gente falando, qual língua estava morrendo, qual língua era morta, e ele fez um mapa, que eu não consegui trazer aqui a foto, de um mapa que tinha os territórios, e esses territórios, então tinha um território maior, que era onde tinha mais falantes da tal língua, aí um território menor, e aí ele fez a zona das línguas mortas, as línguas em extinção, então ele montou um mapa do mundo das línguas. Olha que sensacional. E aí nisso ele estudou, né? Qual a língua mais falada, qual língua já está morta. E isso traz um conhecimento e ele transformou isso num produto, que é o que a Ângela fala sobre o produto criativo, aquela criatividade produtiva que é concretizada. Não fica só na ideia ali pensando, olhando para o tempo. Não, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer acontecer. Então, o Marcelo tem desenvolvido vários projetos, ele é super criativo, produtivo, ele cria toda semana uma história ou alguma coisa. E aí ele também criou, pegando as cartas de Pokémon, que é da idade dele, né? Essa idade de 9 anos gosta de Pokémon, de troca de cartas, ele criou os Neurodivergentimons, que são Pokémons neurodivergentes. Então, aí ele tem o Pokémon autista, o Pokémon TDAH, e ele pegou, foi estudar a neurodivergência, pegou o DSM para entender os conceitos e os tipos de neurodivergência, fez as cartinhas e as evoluções dos Pokémons, porque tem o Pokémon que evolui. E aí ele botou como é que um TDAH evolui para o quê? A ansiedade. Então ele já tem mais de 40 cartas já de evoluções. Então ele está criando um baralho que eu já conversei com a mãe dele e falei, olha, a gente tem que lançar essas coisas do Marcelo porque são muito interessantes. Então é um menino de 9 anos que está com vários projetos já prototipados que pode ampliar muito. E o grande lance do Marcelo foi que ele tinha assim, uma certa insegurança de escrever na escola, ele tinha, né, uma aparente dificuldade de escrever. Agora veja, um menino que ama escrever, mas a escola tinha ali uma relação com a escrita na escola que não era tão legal. Quando ele veio para a mentoria, ele desabrocha de uma tal maneira que todos os problemas de escrita na escola acabaram e ele fez um sarau, se lançou como escritor, vendeu os zines que a gente fez, que eu dei a ideia dele fazer para fazer o lançamento dele como escritor, que é o zine do boneco palito, que ele conta a história de que o desenho dele era um boneco palito e evoluiu para um boneco 3D. E aí ele ilustra esse livrinho e faz o lançamento. E aí também lança o Instagram do Marcelo Miranda, escritor. E a partir disso, né, vem uma autoconfiança, uma autoestima e uma autonomia, porque ele também senta sozinho já e faz os textos e os livros dele. Então é muito bonito a gente ver um processo, né, de uma criança que sai de uma dificuldade escolar, entra numa mentoria, num trabalho para desenvolver e enriquecer um potencial que estava ali e desabrocha. Então, isso comprova como o enriquecimento, de fato, fortalece a pessoa que tem altas habilidades, trazendo para ela muitos ganhos emocionais. E também o Resuli fala, quando não tem enriquecimento, vai ter tédio, frustração, baixa autoestima, depressão, como o menino aí da Dinamarca que estava deprimido. Sim, se os potenciais estão latentes, estão ali e a gente não faz nada com eles, eles perturbam a alma. E aí a gente entristece e adoece. Vamos para o próximo, Michele, por favor? E aí é o Marcelo, né? Eu aí online com ele mostrando o livro, então é aquela coisa, ele desenha, aí levanta, me mostra a imagem, eu dou uma opinião, e assim a gente vai, e ali a outra imagem é ele todo vestido de escritor, no dia do lançamento dele, ele botou chapéu, a camisinha xadrez, e essa é a foto do dia do sarau, né? Que ele se lança como escritor. Vamos para a próxima, por favor.
Aí o Cadu, né? O Cadu, a gente fez uma parceria, eu e o Marcos também com o Cadu, porque o Cadu, ele tem múltiplos interesses. Para mim, ele veio com o interesse das artes e da botânica, e ele tinha interesse em matemática, em ciências, e não sei mais o que o Marcos, em um determinado momento, a gente juntou as mentorias, fazendo uma interdisciplinaridade de mentorias, que o Cadu começou a investigar, acho que eram, eu não sei o que que era que ele estava investigando, uns bichos, e comigo ele ia ilustrar. E com o Marcos ele desenvolvia lá a parte científica. Então, isso também é bacana, dá para a gente fazer mentorias casadas, né, interagindo os vários interesses. E como ele gostava muito de botânica, ele gosta de plantar, de cuidar de plantas, tem bonsais, Ai, que e ele gosta muito de artes, eu pensei, bom, vamos fazer ilustração botânica. E comecei a mostrar todos os princípios da ilustração botânica e ele se saiu muito bem, ele desenha fantástico. Ali na foto, né, do lado esquerdo, tem ele fazendo espirography, que é uma imagem que o Marcos mostrou aqui há um pouco tempo atrás, que é uma coisa geométrica, que também é legal. Passa aí, Michele, por favor. Então, aí também é o Cadu pintando. Então, a experiência com o Cadu foi mais ou menos essa. Presencialmente, a gente pegava a planta, pintava as plantas, desenvolveu um monte de técnicas de ilustração botânica, mas também ele fez papel reciclado, ele fez várias outras coisas. Ele gostava de vela, acendia vela, testava, queimava papel. Então, assim, também não fica, às vezes, só nas artes. A criança trazendo outro interesse ali na hora, a gente inclui e integra, como dizia o Paulo Freire. Vamos ver o que aquele ser quer. E a gente entrega o que ele precisa. Vamos para a próxima, Michele, para acabar. A trilha, né? A trilha, essa parte da trilha aí é para dizer, né? O grupo que eu tinha anterior, que eu inverti as fotos, está no próximo slide, adorava jornal. Então, teve uma trilha que a gente desenvolveu o jornal Virgolim, a gente escrevia sobre as questões que interessavam ao Instituto, e as crianças se empolgaram muito em criar o projeto de jornal. Já o grupo que atual gosta de culinária, ama culinária. E essa foto aí é a gente juntando arte com culinária quando a gente fez tintas do repolho, né? O repolho roxo, com várias composições químicas, coloca água sanitária, bicarbonato, eh, detergente, várias coisas que a gente coloca, a gente cria limão, cria uma cor diferente. Então, aqui foi um experimento que misturava ali, né, o repolho com as artes. Próxima, Michele, por favor. É aqui a foto dos meninos, né, criando o diário Virgolim. E a próxima. Ah, a próxima é eu me despedindo. A próxima é o ateliê, né, que eu tenho. Que chama Ato Contexto, tá aí o Instagram, inclusive, e faz a parceria, né, como a Ângela falou, além da mentoria, da trilha, muitas vezes tem dependendo do assunto, o próprio Virgolim encaminha para o ateliê, eu também do ateliê encaminho para o Virgolim, e a gente tem uma parceria muito bacana de trocas, e o ateliê funciona desde 2004, que a Angela está falando assim, tem muito tempo que a Solange trabalha com isso. 21 anos que eu trabalho com o desenvolvimento da criatividade, das artes e da escrita oficialmente. Porque antes eu trabalhava paralelamente, mas oficialmente é desde 2004, porque antes tinha as transições de carreira que eu fui fazendo, né? Então é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou super à disposição. Obrigada, gente. É apaixonante, é apaixonante. Quando vocês falam do que vocês fazem, olha, eu estou lá todos os dias, a gente vê os picadinhos, mas aqui a gente está vendo a completude de tudo, né? Como as crianças se saem dali orgulhosas com o que elas sabem fazer, com o que elas aprenderem e com as possibilidades que ainda virão, né? É maravilhoso. Eu queria abrir então para Alice. Alice, vai ser bem rapidinho, que nós passamos muito da hora, mas eu adorei, tá, gente? Desculpe ter passado da hora, mas, poxa, muito bom ouvir. Então, boa noite. E eu fiquei com o desafio de falar depois desses colegas, né, que arrasaram
dorme com um barulho desse, né? Com trabalhos fantásticos. É, eu queria dizer que para mim foi assim super saudoso com as fotos, Ângela, que você passou no início, de ver o caminho que a gente percorreu no Instituto, porque, na verdade, o Instituto trouxe também uma proposta nova. Quando a gente começou, e aí eu me incluo, eu vou usar o nós mesmos, né? Porque a gente buscava uma coisa nova, né? Uma maneira diferente de atender essas crianças que trazem demandas tão diversas, né? Que às vezes se perdem no conjunto. E aí eu faço até um convite aqui a outros professores a conhecerem essa área, que é tão maravilhosa, de a gente poder olhar cada aluno como realmente um indivíduo, porque a gente que está, seja na escola particular, seja no ensino público, a gente está na sala de aula regular, eu brinco que às vezes a gente educa e ensina em tropa, porque você tem que ir no conjunto, você tem um currículo a cumprir, e às vezes essa individualidade vai se perdendo. E você trabalhar no ensino especial, quer dizer, com as altas habilidades, você tem essa oportunidade de olhar cada criança no olho e buscar esses interesses. E como os colegas já falaram, a nossa atividade vai partir desses interesses, muito do que eles trazem. Eu não fiz uns slides, mas eu queria brincar, mostrar para vocês, acho que vai aparecer aqui no vídeo. Aí, não, acho que não. E Tem você que tem estar que junto pegar comigo. é, Vamos ver. você tirar Eu acho que não. Eu não tenho a menor ideia, gente. Eu vou levar a noite inteira para descobrir. Vocês conhecem o joguinho, aquele come-come, que faz o bichinho assim? Enfim, isso é uma dobradura de papel. Nós tínhamos uma atividade para fazer com os pais nesse último sábado, e eu levei, eram crianças, gente, de 8, 9, né, 10 anos. Eu levei uma brincadeira, envolvi uma dobradura, apresentei, né, e depois isso era transformado num jogo que ia ser feito com os pais. Ok, gente, só que eu tive que começar o dia debatendo o que era o comunismo. E assim, ou seja, dorme com um barulho desse. E aí, de repente, peraí, gente, são alunos de 8, 9 anos, onde é que eu tô? Por onde eu. E tive que debater o assunto, entendeu? Eu tentei criar mais polêmica ainda, tirei todas as certezas que eles tinham para, né? Enfim. E vamos em frente e dorme com um barulho desse. E assim, eu levei uma coisa, né? Enfim, bonitinha, e tive que discutir o comunismo. E aí a gente às vezes vê o professor em sala de aula, quer dizer, com esses desafios, e às vezes até se sentindo, enfim, não vou dizer ameaçado, mas enfim, no mínimo desafiado, né? E a gente vai em frente. É, enfim, então, só para fechar o que todos os colegas já falaram, né? Eu acho que a gente parte do olhar para cada um desses alunos e o que a gente consegue trazer para eles, que é o que eu observo, mais do que essa ou aquela atividade, né? É um senso de pertencimento. Eu sou diferente, mas eu não sou o único. Eu brinco com os meus alunos, falo isso. Eu falei, você é diferente, sim, mas você não é o único e nós somos muitos, né? E aí isso parece que dá uma acalmada, né, nessas coisas todas. E a única coisa então que eu posso concluir com vocês, esse trabalho é maravilhoso e conviver com essas crianças, com esses desafios, diariamente, né? É muito bom. E foi maravilhoso para mim ver nos slides o quanto a gente já caminhou no instituto, e ao mesmo tempo, e aí vocês não, quer dizer, os colegas que trabalham sim, mas as carinhas, como já foram mudando, né? Nossa, como cresceu, cresceram, né? né? Teve umas carinhas que eu olhei, nossa, como cresceu. E aí eu me dei conta, gente, que foram só, quer dizer, desde que eu entrei, 3 anos. E o quanto fez, se viu e trabalhou. Então, gente, é maravilhoso fazer parte desse projeto. Muito obrigada. Uma fofa, Alice, obrigada. E assim, eu trouxe hoje vocês, mas óbvio que tantas pessoas lindas, maravilhosas passaram pela chácara ou ainda estão lá, né? Não pude trazer todo mundo hoje, mas a gente faz isso em outro momento e
trazendo essas experiências diferentes, como cada um percebe. A gente trabalha com muita flexibilidade. A Alice vem muito para essa área do manual, então, assim, às vezes a gente tem criança que está ali, ainda não descobriu exatamente o que quer, mas quando entra em contato com um material que de repente ele pode trabalhar, né? Eu estava lembrando de uma criança que a Alice deu permissão para usar o serrote junto com ela, né? E a gente foi atrás do caseiro, olha, ele está querendo fazer isso aqui, ele já tinha 10 anos, então ele está querendo fazer tal coisa, mas fica aqui de olho. E que alegria poder fazer uma coisa que ele não tinha, né, espaço em lugar nenhum para fazer isso. E a gente vai descobrindo que são os potenciais, como a Solange falou. Eu acho bem importante a gente pensar nisso. O potencial está ali, né? Volátil, mas se você não tiver a oportunidade, né, de entrar em contato com aquela área, ele não vai desenvolver. Então, o Rizzoli fala muito a gente chama isso de ore, né? Era até o finalzinho lá do meu slide, mas eu vou deixar isso para outro momento. O ore é a oportunidade, os recursos e o encorajamento. E a gente precisa ter isso em todas as atividades, em todas as crianças, desenvolver essa sensibilidade de olhar o que ele precisa. Às vezes chega, como a Solange falou, chega de uma forma, é isso que eu quero, né? Mas ele ainda não sabe porque não foi exposto a outros elementos, a outras atividades. Então, é isso que a gente quer fazer e continuar a fazer para desenvolver todo esse potencial das crianças, que é coisa demais, né? E é bom porque a gente vai com esse amor que vocês estão vendo aqui, o engajamento e começar com o professor. E isso vai ser transmitido para a criança. Gente, acho que era isso hoje, né? Hoje ia ser aquela live assim, pequenininha, né, Michele? Eu comecei e falei assim, eu acho que não vou ter assunto para encher uma hora. Eu mesma falei uma hora e lá vem o pessoal com o restinho, mas é porque foi muito gostoso, muito engajador. Obrigada. E a gente pode falar muito dessas questões da afetividade, do desenvolvimento socioemocional, né? Que ele é um dos pilares de todo esse trabalho. Então, a gente vê que enquanto nós estamos trabalhando objetivamente dentro de uma área do conhecimento, então é a biologia, é a aquarela, é a matemática, é que área que for, mas por trás disso tem um professor muito afetivo, um professor muito interessado no desenvolvimento desse ser humano que está ali. Então, essas trocas é que fazem sentido, né, dentro daquilo que a gente se propõe lá na chácara. Em outro momento, eu gostaria de trazer a Maíra, a gente conversar sobre esses aspectos da psicologia, que é tão bom, né? Obrigada a todos que estão aqui, obrigada às minhas colaboradoras, minhas parceiras, meus parceiros. Foi excelente.